Olá! Hoje estarei apresentando para vocês o trabalho intitulado como Maturação Fisiológica de Sementes, de Albise e Hasleri. Estes são os apresentadores e eu, Ana Carolina, hoje estarei apresentando para vocês. Bom, as metas de recuperação de ecossistema vêm causando uma perspectiva promissora para o setor de sementes nativas, sendo importante colher sementes com alto potencial fisiológico e escolher através da cor dos frutos seria uma alternativa prática e viável. Essa espécie, a Albise hasleri ou Albise farinha seca, apresenta extensa disseminação fitogeográfica e também flexibilidade frente aos fatores ambientais. Assim, o objetivo do trabalho foi apontar a cor de fruto que se obtém sementes com maturidade fisiológica e assim determinar o melhor momento para colher estes frutos. Material e métodos. Posteriormente à colheita, os frutos serão classificados visualmente em 4 estágios de maturação, sendo 100% verde, menor ou igual que 50% marrom, entre 50% e 99,9% marrom e 100% marrom. Posteriormente, as sementes foram extraídas dos frutos, foram mensurados comprimento, diâmetro e espessura, massa de 1000 sementes e massa de matéria seca de sementes. Ao mesmo tempo, foram realizados testes de germinação, de acordo com as regras para análise de sementes, calculado porcentagem de germinação, tempo médio de germinação, frequência relativa. Posteriormente, foram mensurados comprimento do hipocótilo da radícula e contabilizado o número de folhas. O teste de envelhecimento acelerado foi realizado pelo método Gerbox. Análise estatística. O delineamento foi INDIC, utilizando 4 estágios de maturação, 5 repetições de 20 sementes. Realizado o teste de Tuck a 5%. Determinou-se o coeficiente de correlação de Pearson. Nessa tabela 1 é possível verificar os valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão e coeficiente de variação do comprimento, diâmetro e espessura das sementes, onde foi possível constatar que visualmente as sementes do estágio 1 são maiores do que o estágio 4. A massa de 1000 sementes foi possível observar que o estágio 4 apresentou o menor valor, enquanto o estágio 1 apresentou o maior. Para a massa de matéria seca, foi possível observar que o estágio 1 apresentou menor massa de matéria seca e maior teor de água, e o estágio 4 foi o oposto. Quanto à germinação, também o estágio 1 apresentou o pior desempenho e o estágio 4 foi superior a ele. Quanto ao envelhecimento acelerado, o estágio 1 foi também o que apresentou o pior desempenho de todos os tratamentos. Aqui é possível observar os gráficos de frequência relativa, onde cada gráfico representa um estágio de maturação. O estágio 4, além de ter sido o que apresentou maior germinação, coincidiu com o que apresentou maior frequência relativa, próximo a 40%. O pico de germinação foi para todos os estágios, entre o 5º e o 9º dia. O comprimento do hipocótilo foi possível observar que o estágio 3 foi superior ao estágio 1, e quanto ao comprimento da radícula, o estágio 4 foi superior aos demais. E o número de folhas, os estágios 3 e 4 se sobressaíram aos demais. Foi realizada a correlação de Pearson entre a porcentagem de germinação, comprimento, diâmetro, teor de água e massa de 1000 sementes, e massa de matéria seca. E foi possível observar que o comprimento e o diâmetro apresentaram correlação forte negativa com a germinação e forte positiva com a massa de matéria seca, significando então que as sementes menores apresentaram maior germinação, enquanto que as sementes com menor teor de água e massa de matéria seca também apresentaram maior germinação. Conclusões. Então, foi possível observar que a melhor época para a colheita de frutos é a partir de quando os frutos apresentam no mínimo 50% de cor marrom. E nesses estágios 3 e 4, observou-se maior germinação e melhor desempenho no teste de envelhecimento, além de maior conteúdo de massa de matéria seca. Obrigada!